Olá, boa noite, professor. Eu sou o Vinícius Gabriel Lima de Oliveira e agora eu vou dar início à apresentação do trabalho referente à terceira unidade na matéria de segurança computacional. Primeiramente, eu agradeço ao feedback que o senhor me deu no Discord e aquilo foi esclarecedor. Graças àquele feedback, eu refatorei o projeto e a organização dos servidores para garantir que, primeiro, a gente vai pegar a localização dos servidores para só depois fazer a autenticação deles. Então, primeiro eu vou começar explicando o sensor. O nosso sensor, ele vai ser um servidor que vai fazer a geração dos dados aleatórios, da temperatura, da umidade e nos níveis de poluição de CO2. Antes dele fazer o envio para o nosso servidor de borda, ele vai primeiro perguntar ao nosso servidor de localização onde está o endereço do nosso servidor de borda e também onde está o endereço do nosso firewall. Depois disso, quando ele tiver a resposta advinda do nosso servidor de localização, ele vai fazer a criptografia dos dados. Então, aqui dentro dele, a gente vai ter esse código, no qual ele vai gerar os dados, depois ele vai gerar uma chave AES para criptografia híbrida. Com a chave AES gerada, ele vai fazer a cifragem dos dados com essa chave e também ele fará uma cifragem da chave da sessão, utilizando o RSA do nosso servidor Edge, ou seja, utilizando sua chave pública. Ele fará também a geração de uma chave HMAC para garantir a integridade. Ele vai criar um envelope personalizado chamado Hybrid Message. Hybrid Message, ele vai ser um objeto personalizado que ele vai ter dentro dele o ID de onde ele foi gerado, ou seja, se for um sensor, se for um cliente, se for um servidor de autenticação. Ele vai ter também um vetor de bytes para guardar a chave da sessão AES já criptografada com a chave pública do destino, ou seja, o RSA. Ele também vai ter um vetor de inicialização para o algoritmo AES, que vai ser utilizado lá no receptor para fazer a decifragem do pacote recebido, e aqui ele também vai ter esse outro vetor de bytes, que ele nada mais é do que esse outro objeto aqui, um sensor data. Sensor data, ele vai ter dentro dele o CO2, a temperatura e a umidade, e como ele implementa o serializable, eu vou transformar esse carinha aqui em um vetor de bytes e guardar aqui dentro, ou seja, garantir que eu consiga criptografar tudo dentro de um único objeto. E por fim, ele vai ter um selo de integridade HMAC, do qual a gente gerou aqui em cima, como o senhor pode ver. Por fim, ele vai serializar tudo e vai fazer um envio via UDP. Agora que já vimos o funcionamento do nosso sensor, vamos ver como funciona o nosso firewall, aquele que vai receber, no caso a mensagem UDP, e ver se de fato o nosso sensor ele é legítimo ou não. Aqui temos a Packet Filter. Essa classe ela representa o firewall da rede. Ele atua na camada de transporte UDP. Na nossa arquitetura, ele vai ser a primeira linha de defesa, ou seja, todo o tráfego vindo dos sensores externos vai bater aqui primeiro. Dessa maneira, eu implementei a seguinte política de segurança, a whitelist. Na whitelist, todos os IPs para serem aceitos, eles precisam estar explicitamente dentro dessa listinha aqui. Se eles não estiverem dentro dessa lista, eles não poderão ser aceitos. Ou seja, para que um sensor seja aceito, o IP dele precisa estar definido aqui dentro. Essa arquitetura faz todo sentido, porque eu suponho que a mesma equipe que criou a arquitetura desse sistema da cidade inteligente é a mesma que fará a instalação dos sensores. Ou seja, ela vai ter em mãos a lista dos IPs de todos os sensores. Isto é, e a gente não precisaria ter uma política mais flexível, visto que a gente já sabe a lista de todos os IPs legítimos. Agora que vimos o funcionamento do firewall, eu vou fazer a explicação do que é a técnica de espelhamento. Quando um pacote ele é aceito, eu faço o envio dele para a borda e ao mesmo tempo eu mando uma cópia para o nosso sistema de detecção de intrusões. Fiz isso porque o sistema de detecção de intrusão ele precisa abrir a criptografia e analisar o conteúdo, o que é um processo lento. Então, se ele ficasse no meio do caminho, ele ia atrasar a entrega dos dados. Já com o espelhamento, a análise vai acontecer em paralelo, sem gerar lentidão para o sensor. Ou seja, eu vou utilizar as threads ao seu máximo, fazendo com que a mensagem tanto vá para o servidor, como ela seja processada tudo ao mesmo tempo. Além disso, se o sistema de detecção de intrusões, com essa estratégia, ele travar ou cair, a rede ela não vai parar de funcionar. O monitoramento continua acontecendo sem colocar em risco a operação da cidade, Se isso aqui fosse como isso aqui simula uma operação crítica, então ela teria que ter aquela robustez. Então, se por exemplo, esse carinha aqui ele cair, o nosso IDS, o nosso sistema de detecção de intrusões, o sistema ele não vai deixar de funcionar. Este é o nosso sistema de detecção de intrusão. Ele roda na porta 9005 e graças à técnica de espelhamento que implementamos no firewall, este sistema recebe uma cópia exata de todo o tráfego que entra na rede, permitindo uma análise paralela sem afetar o desempenho.
O grande desafio dessa técnica é fazer a descriptografia, pois tudo aquilo que nós temos está sendo criptografado. Então, eu criei o arquivo edgeprivate.key, que ele vai permitir, né, que as classes que tenham acesso a ele consigam descriptografar os dados antes de chegar em edge server. Essa foi uma exceção à regra, pois assim eu conseguiria manter a integridade e fazer a criptografia e descriptografia em todas as etapas de maneira coerente. Então, né, quando a gente chegar e receber um como posso dizer, um pacote, né, já criptografado, a gente vai primeiro capturar, né, a origem dele, ou seja, o IP do qual ele foi originado, a gente vai deserializar o envelope, a gente vai fazer, no caso, né, uma decifra-chave da seção AES usando o RSA, depois a gente vai fazer a descriptografia do payload utilizando a chave AES, vamos reconstruir o objeto para a sua forma original e vamos fazer uma análise heurística, ou seja, a gente vai olhar os dados dele e ver se de fato eles estão dentro da normalidade. Então, se ele estiver com uma temperatura maior do que 80 graus, isso seria, né, uma leitura muito improvável, algo muito difícil de acontecer. E se ele tiver nível de CO2 maior do que 2000, então a gente teria um nível de toxicidade alto demais para ser normal. Então, se isso acontecer, a gente vai printar na tela, né, e a gente vai chamar a função sendCommand-to-firewall, onde a gente vai bloquear, utilizando essa tagzinha aqui, o endereço IP de origem dessa mensagem. Então a gente vai voltar lá para o nosso firewall e a gente vai ter aqui esse método revoke IP, onde ele vai pegar a lista de IPs na whitelist e vai bloquear aquele que está dando problema, de modo que a gente vai interromper a entrada de dados não coerentes. Agora que eu terminei de explicar o funcionamento de firewall e do nosso sistema de detecção de intrusões, que de agora em diante eu vou chamar apenas de IDS, eu posso mostrar esse outro diagrama para o senhor. Esse diagrama ele vai mostrar como funciona o relacionamento da zona externa, aquela que não é segura, com a nossa zona desmilitarizada e também a nossa zona interna, né, a nossa zona segura. Primeiro, né, os sensores, tanto legítimos como sensor 1 e sensor 2, eles vão todos passar pelo firewall. Eles naturalmente serão aceitos. Já um atacante que vai ter um IP diferente daquele presente na nossa lista de convidados, né, em firewall, ele vai ser negado. Agora imagine um cenário. O sensor 1, por exemplo, ele foi adulterado. Alguém foi lá e o danificou. E de agora em diante, apesar dele ter, né, um IP legítimo, ele vai estar dando leituras ilegítimas, ou seja, leituras impossíveis. Por exemplo, uma temperatura maior do que 80 graus, por exemplo. Ou se não, uma leitura de mais de 2000 de concentração de gás carbônico, que também seria algo impossível. Então, o que vai acontecer nesse caso? Ele vai até passar pelo nosso firewall. Todavia, graças à nossa política de espelhamento, ele vai ser, né, rapidamente desmascarado. Então, quando ele for analisado em detalhes pelo nosso IDS, ele vai ativar um comando de bloqueio. O que o comando de bloqueio faz? Ele vai fazer com que o IP associado à mensagem indevida, né, a mensagem que tem um dado impossível, como 80 graus, ela vai ser excluída do nosso firewall. Ou seja, o IP agora de sensor 1, ele não vai mais existir dentro do nosso firewall. E, portanto, da próxima vez que ele tentar entrar, ele vai ser negado. Agora que os dados oriundos do nosso sensor, ele finalmente fez o caminho até chegar ao nosso servidor de borda, o servidor de borda terá de fazer requisições, tanto ao servidor de localização como ao servidor de autenticação, a fim de dar continuidade e persistir os pacotes no nosso servidor de nuvem. Então, eu irei explicar em detalhes o funcionamento tanto desse servidor de localização quanto do servidor de autenticação agora. Este é o nosso servidor de localização. Graças ao feedback que o senhor me deu, eu fiz uma refatoração dele para ele atender aos novos requisitos. Ele vai ter dentro dele um hash map que vai associar no caso, o nome dos serviços com a localização de onde eles estão sendo disponibilizados. Então, quando um servidor ele quiser encontrar um serviço, ele vai mandar um hybrid message criptografado para o nosso servidor de localização. O servidor de localização fará a descriptografia. Ele vai pegar o nome da requisição, vai ver a qual serviço ele está associado e vai mandar um endereço. Ele novamente, o endereço ele vai ser criptografado e vai ser retornado para o nosso requerente, de modo a cumprir mais esse requisito do trabalho. O nosso servidor de autenticação é esse carinha aqui. Ele vai receber a hybrid message, ele vai fazer agora a decifragem da chave da seção AES, utilizando a chave privada do RSA. Depois ele vai verificar a integridade de HMAC antes de processar, né, seguir adiante. Ele vai decifrar o conteúdo utilizando a chave AES recuperada e ele vai salvar aqui dentro de credenciais. Em credenciais, a gente vai ver se o ID das coisas, né, do caso do que a gente leu, ele vai ser igual a sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4 ou sensor 5. Caso, por exemplo, um hacker ele consiga a chave pública, só que ele criou uma hybrid message com um nome diferente de algum desses carinhas aqui, então ela vai ser negada. Então a gente vai retornar token válido se a credencial deles for igual a uma dessas aqui, ou falha se for o contrário.
Ademais, né, a gente vai criptografar a resposta também da mesma forma que ela veio e vamos enviar de volta para o servidor de borda. Agora, finalizando a parte teórica da nossa arquitetura, o servidor de borda ele fará um pedido pela localização do servidor de autenticação. Recebendo a resposta, ele irá fazer a validação e quando ele receber um token OK, ele fará novamente um pedido pela localização, só que agora pelo servidor de nuvem, a fim da gente finalmente fazer a persistência dos dados. Agora o servidor de localização, ele vai responder dizendo onde fica o nosso servidor de nuvem e o nosso servidor de borda, ele fará novamente a criptografia dos dados e fará um envio para o nosso servidor de nuvem, onde será feita a persistência dos dados. Como o senhor pode ver, de fato eu faço a criptografia dos dados que serão enviados para o servidor de nuvem através dessa função, fazendo a geração da chave AES, fazendo a criptografia dos dados, a criptografia também utilizando a chave do RSA e a geração com HMAC, a fim de assim garantir que eu estou cumprindo todos os requisitos de trabalho. Agora, para finalizar a explicação da minha arquitetura, eu preparei novamente esse diagrama e eu gostaria de salientar que as entidades que estão nesse lado de cá, elas são capazes de escrever no nosso banco de dados. Ou seja, elas têm um firewall e um sistema de integridade bem mais complexo do que o nosso cliente. O nosso cliente, ou seja, as entidades que estão desse lado, elas são capazes apenas de fazer buscas ao nosso banco de dados e nunca alterá-lo. Mas isso não significa que elas não devam ter autenticações. Então, eu criei o proxy, que ele também vai funcionar como firewall. Na prática, ele vai ter também um whitelist, que ele vai filtrar os IPs de todos aqueles consoles que estão autenticados para fazer buscas no banco de dados. Então, se ele for autenticado, o cliente ele vai ser permitido dentro dele, mas ele ainda não entrará em contato direto com o nosso cloud service, pois esse firewall ele também vai atuar como proxy, ou seja, as requisições de cliente elas serão enviadas para o nosso servidor de proxy, e então o servidor de proxy vai encaminhar elas através de um canal seguro para o nosso servidor de nuvem, ou seja, o nosso banco de dados. Então, nosso banco de dados vai retornar as respostas para o nosso servidor de proxy, que então retornará para o nosso servidor de cliente, de maneira a respeitar a integridade e cumprir a hierarquia que o senhor definiu lá no PDF. Agora sim, de fato, eu vou iniciar os testes práticos. Agora, eu já coloquei para rodar todos os servidores relevantes em um único sensor no notebook. Perceba que nada disparou erros no nosso firewall, pois de fato o sensor 1 é legítimo. Ademais, o sistema de intrusão ele já está fazendo um relatório mostrando que de fato o sensor 1 ele é legítimo. E o nosso sistema de borda, ele também já está mandando as requisições para o servidor de cloud, assim como o servidor de autorização. Ou seja, ele vai perguntar ao servidor de autorização se as leituras do sensor 1 são legítimas, ou seja, né, se o ID dele de fato é esperado dentro da rede. Ademais, o nosso servidor de localização, ele teve uma única requisição do tipo firewall, pois o sensor 1, quando ele foi instanciado no notebook, ele não sabia onde o serviço de firewall se encontrava. Então ele perguntou, ele foi respondido e agora ele está, como a gente pode ver, mandando as requisições normalmente. Ademais, a gente vai ter pedidos de autorização e pelo servidor de nuvem, pois o nosso servidor de borda, a cada requisição recebida, mesmo que o sensor ele não tenha histórico de ser malicioso, ele vai ficar né, buscando autorizar, para ver se realmente ele continua sendo legítimo. Além disso, ele também vai ficar buscando o servidor de nuvem a cada leitura do sensor e vai ficar mandando para o nosso servidor de nuvem. Então aqui a gente pode ver que ele já leu 131 leituras, agora 132. Agora no nosso servidor de proxy, eu vou fazer uma requisição lá no cliente. Pronto. Perceba que agora apareceu uma nova conexão com o meu computador local, onde o nosso cliente ele pediu um relatório geral. Agora eu vou terminar de rodar os outros sensores e eu vou voltar para mostrar o resultado. Como podemos ver no notebook, nós temos 4 processos rodando simultaneamente, cada um referente a um sensor diferente, como podemos ver. E eles estão mandando as requisições de maneira simultânea para o nosso desktop e de fato as mudanças estão sendo refletidas aqui, como podemos ver, né? Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, ou seja, de fato é um sistema distribuído. Agora, com os 4 sensores rodando simultaneamente, a gente tem que, de fato, tudo está funcionando em harmonia. Ou seja, o detector de instruções, ele está, de fato, fazendo relatório com tudo que ele leu. O nosso servidor de borda, ele está mandando tudo de maneira paralela, né, cada um que ele recebe. E ele também está fazendo autenticação no nosso servidor de autenticação, né, olha só. Tudo está sendo permitido, porque, de fato, a gente instanciou apenas sensores legítimos. No banco de dados, lá no nosso servidor de nuvem, ele está salvando tudo. E no nosso firewall da aplicação agora, eu vou só fazer mais um pedido. Fiz mais um pedido e de fato agora a gente pode ver que existe sensor 2, sensor 1, sensor 3, sensor 4. Agora eu vou fazer o teste do sensor malicioso.
Agora que os sensores terminaram de rodar, eu vou rodar um sensor malicioso, que vai ser o sensor 5. Apesar dele ter as credenciais necessárias para entrar no nosso firewall, ele vai ser detectado pelo sistema de intrusões para perceber que de fato as leituras que ele está dando são impossíveis. Então vou rodar ele agora. Como você pode ver, ele foi banido da rede. A rede que ele estava rodando era no IP do meu notebook, 192.168.0.10. Ele foi banido imediatamente, como a gente pode ver aqui. Eu deixei ele para rodar por último, pois como todos os sensores estavam rodando no notebook e eu só vou ter 2 computadores, né, para rodar, se eu rodasse ele antes, ele iria bloquear o IP do notebook e também iria bloquear todos os outros sensores, inclusive os sensores legítimos. Na prática, né, se isso aqui realmente fosse um sistema de verdade, cada sensor teria um dispositivo diferente, ou seja, um IP diferente. Mas para essa prática, acabou que ele iria bloquear todo mundo. Então por isso que eu deixei para o final. Então assim eu mostro que está contemplando mais esse requisito. Agora, eu vou só mostrar bem rapidinho o nosso sistema de relatórios, né? Que ele é gerado pelo sistema de detecção de instruções. Então, como a gente pode ver aqui, né? Ele vai ter muitas instruções que foram legítimas e a do final, naturalmente, é aquela que não era legítima, né? Aqui ela disparou um erro. Agora eu vou fazer o teste do firewall. Perceba, né, que nessa parte eu retirei todos os IPs do localhost e deixei apenas o do notebook. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um sensor localhost e vou mostrar como de fato ele não vai conseguir se conectar ao sistema. Então ele vai ser localhost, o nome dele vai ser sensor 1 e ele não vai ser um atacante. Perceba que ele não entrou. Ele não conseguiu entrar no nosso servidor. Ele até pediu o firewall, só que ele não está conseguindo escrever no nosso banco de dados. Ele não sabe que ele foi rejeitado. Todavia, ele vai tentar continuar mandando requisições. No nosso firewall, nada aconteceu. No nosso sistema de detecção de intrusões, também nada aconteceu. Ou seja, ele está mandando as instruções, elas estão batendo no firewall e não estão entrando no sistema. Então, como o senhor pode ver, nada está mudando. Nada está sendo adicionado ao banco de dados. Então, agora, se eu ver o relatório geral, não tem nada, nenhum dado. Agora eu vou lá no notebook e vou instanciar um sensor. Ele será o sensor de número 2. Ele não será um atacante. E como o senhor pode ver, agora o sensor de número 2 ele está conseguindo se conectar ao nosso servidor. Enquanto o sensor localhost ele não consegue, pois o nosso firewall impede a presença dele. Assim eu mostro que de fato o firewall está funcionando, tanto que um localhost não consegue entrar, enquanto um notebook em uma outra rede ele consegue se conectar, mostrando que de fato eu cumpri mais esse requisito.